Transmissão iniciada. Gravação iniciada. Bom dia a todas e a todos, iniciando o mês de agosto aqui, pedindo a proteção de Deus, a nossa primeira reunião do mês, a ordinária, do nosso Conselho Superior do Ministério Público. Vamos dar início, já tem quórum para iniciar a reunião. Apenas, não sei se vai participar, mas justificadamente, se não vir, o doutor Paulo Prado está de férias. Primeiramente, solicito aos senhores e senhoras se ratificam a ata do dia 19 de julho de 2021, foi uma extraordinária do Conselho, que foi enviada para os senhores por e-mail. Todos de acordo nos termos que foi? De acordo? Então está aprovada. Temos hoje procedimentos extrajudiciais a serem julgados, são 268. Procedimentos administrativos a serem julgados são 10. Começamos a pauta pelo GDOC 96/2021, dígito 47, que é de remoção para o edital de remoção 540/2021, para a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, critério merecimento. Como eu estou concorrendo, eu passo a presidência para discutir esse concurso de remoção, o doutor Scalopi. Esse é para procurador, né, doutor? É para procurador, é a 11ª Procuradoria. Também estou impedido, não. Doutor Flávio também. Doutor Scalopi, o senhor está presidindo. Perfeito. Perfeito. Eu estou só abrindo a pauta aqui. Então, está em pauta o primeiro item dessa sessão de segunda-feira, de 2/8/2021. O assunto é concurso de remoção, Procurador de Justiça, edital de remoção 540/2021, para a 11ª Promotoria de Justiça Criminal, critério merecimento. Na lista de inscritos estão o Dr. Rúzilo Pereira Cursini, da 5ª parte, Gerson Natalício Barbosa, 5ª parte, todos da 5ª parte, José Antônio Borges Pereira e Amarildo César Facone. Que conste em ata que o doutor José Antônio, por participar, está impedido, evidentemente, o doutor Amarildo e o doutor Flávio Facone, em vista de concorrer o seu irmão Amarildo César Facone. Portanto, eu creio que eu devo pôr em votação, e eu não tenho a lista mais antiga, mas vou seguir pela memória, doutor, porque está justificada a ausência do doutor Paulo, né? Acho que é só o doutor Paulo que falta. Então, eu não sei. Coloco em votação e o primeiro nome... Corregedor? O corregedor não vai dar. O corregedor, perdão. Grato, doutor Domingos. Corregedor, por gentileza. Bom, aqui, colegas, o doutor Roosevelt está impedido de concorrer porquanto ele foi removido em 19/3/2020 e o parágrafo 3º do artigo 108 veda a remoção quando não deu interregno de um ano. Então, o doutor Roosevelt está fora da disputa. Aqui nós temos o doutor Gerson Natalício Barbosa, que é remanescente da lista, e eu estou mantendo ele na lista. Está ou não? Estou mantendo o doutor... Isso é que o Roosevelt pediu remoção a menos de um ano voluntário, e pela nossa lei, quando você pede remoção voluntária, fica um ano impedido de pedir nova remoção. Bom, como é que ele está mantendo na lista, então? Não entendi. Eu também não. Doutor Scalopi, o parágrafo 3º do artigo 108 fala: é vedado ao candidato à remoção remover-se novamente sem que tenha completado, no mínimo, um ano de efetivo exercício no cargo em que se encontra. No caso, ele foi removido em março. Então, se ele está pedido, senhor corregedor, como é que o senhor está mantendo ele na lista? Não entendi. Ele não está mantendo, Scalopi. Ele está falando está que falhando. não pode disputar.
Como? Ele está falando que não pode disputar. Mas eu perguntei, ele falou que estava mantendo. Doutor Hélio, o senhor está votando pela exclusão dele, não é isso? Estou excluindo ele por impedimento legal. Eu Não preciso devia ter por sido voto. deferida, né, a participação dele. Porque aí não é caso de falta de requisito aí. Aí é vedação mesmo legal, né? Então, colocamos em votação, porque o procurador-geral estaria impedido, né? Eu posso dizer aqui, então, que em face da manifestação, como presidente temporário desse conselho, em face da manifestação do senhor corregedor, indefiro e creio que não necessita colocar em votação, por determinação legal, a presença do Dr. Rose Pereira Cursini nessa lista. E coloco, então, em votação, doutor Hélio. Estou mantendo o remanescente de lista, que é o Dr. Gerson Natalício Barbosa, estou mantendo ele na lista. Perfeito, de acordo. Estamos de acordo. De acordo. De acordo. E qual... A sequência, eu estou votando o Dr. José Antônio Borges Pereira. De acordo. De acordo. E, por último, o doutor Amarildo César Fachoni. De acordo. De acordo. Agora, vamos à votação do nome que será escolhido pelo senhor, doutor Hélio, indicado como o primeiro nome da lista para ser removido por merecimento. Bom, aqui é o seguinte, nós temos 3 excelentes procuradores. Todos eles com seus méritos. Mas aqui, nesse caso em particular, eu vou indicar para ser o removido o doutor José Antônio Borges Pereira, pelo histórico dele. Foi presidente da associação por vários anos. Esteve na administração, na presidência da Escola Superior do Ministério Público. Tem 4 cursos de especialização. Tá muito. Não estamos ouvindo nada. O som está muito... O som tá muito. O pessoal que está dando suporte poderia auxiliar isso, porque o doutor Hélio está lá na... Eu ouço claramente o doutor Zé Antônio, mas o doutor Hélio está falhando o microfone dele. Mas seria bom, eu sou da técnica, mas desligar os microfones quem não estiver falando. Isso ajuda. É isso que a técnica está dizendo. Quem não estiver com o uso da fala, por favor, coloque o microfone no mudo. Isso vai ajudar. Então, voltando... Pois não, doutor Hélio. Voltando. Estou indicando o doutor José Antônio pelo que ele já representou e continua representando ao Ministério Público. Presidente da associação por vários anos, presidente da Fundação Escola Superior e agora o 2º mandato como procurador-geral. Além do que, tem 4 cursos de especialização e me parece que até o mestrado, que não está registrado ainda, mas seria feito sem se afastar. Então, reconhecendo toda a qualidade, toda a eficiência dos outros 2, doutor Gerson e doutor Amarildo, nesse momento estou indicando o doutor José Antônio. Doutor Jacó. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Eu, da mesma forma, como o doutor Hélio disse, nós estamos aqui diante de três grandes colegas que já dispensam, né, o currículo, porque eles já fizeram história do Ministério Público. A vaga é de remoção por merecimento. Nós sabemos que, na maioria das vezes, os promotores, quando chegam a procuradores, eles chegam pela Procuradoria de Substituição. E depois, então, eles ficam tentando, né, conforme vão abrindo as vagas dessas de titulares, vão tentando se remover, até para pegar uma procuradoria que eles tenham mais afeição, mais aptidão por elas. Então, é natural que eles chegam primeiro pela Procuradoria de Substituição e depois buscam, né, uma procuradoria para se titularizar. Aqui, os 3 colegas são excelentes. E fica difícil, né, já nessa fase como procurador de justiça, a gente
aferir o merecimento de cada um. Nós já conhecemos os 3, sabemos do merecimento que eles têm, mas aferir pontualmente o merecimento de cada um, até porque eles estão em funções distintas, um no civil, outro no criminal, o doutor Zé Antônio na gestão administrativa aí da Procuradoria-Geral de Justiça já há mais de 2 anos, então fica difícil aferir. O que eu tenho visto, assim, é claro que comporta exceção, mas tem visto como regra, é dar oportunidade àqueles que chegaram primeiro para titularizar. Né? Todos eles são bons, mas aí aquele que chegou primeiro, que está há mais tempo na vaga de substituto, ele acaba sendo preferido pelo conselho. Parece que é isso que eu tenho visto ultimamente. E eu vou fazer a escolha nesse sentido. Embora eu sempre procure ser mais técnico possível para fazer essa escolha por merecimento, eu penso que existe essa dificuldade quando se trata de remoção de procurador de justiça. Essa dificuldade de aferir o merecimento. Então, eu vou voltar no doutor Gerson, porque ele chegou primeiro na procuradoria, está efetivamente atuando na procuradoria dele, acumulando com o GAECO ambiental, e então eu vou dar preferência a quem chegou primeiro e está mais tempo na procuradoria de substituição. Então, eu escolho data máxima venda dos outros colegas, que são todos excelentes, como eu disse, e eu fico com o doutor Gerson Barbosa. Depois é o doutor Paulo, né, que está ausente, e o mais antigo depois é o doutor Domingos? Doutor Edmilson. Doutor Edmilson, desculpe. Domingos é bem mais velho que eu, mas eu sou mais antigo que ele. Bom dia a todos. Gente, obviamente que esse processo de movimentação para procurador tem que levar em conta esses critérios que a gente tem utilizado de forma mais objetiva, né? Considerando que o Gerson já constou de lista, de fato chegou primeiro, é óbvio que a gente tem que optar pelo nome dele para ser removido para uma outra procuradoria. Gerson Barbosa. Doutor Hélio, só uma pergunta. É a 11ª Promotoria de Justiça Criminal, qual é a atividade delas, as atribuições são? Crime, é crime. Processo criminal. Ele está saindo da de substituição, né? Depois é o doutor Domingos? Olha, doutores, como todos já disseram, são colegas aí que realmente estão em patamar seja de história, né, de bom trabalho prestado ao Ministério Público, e também tempo de serviço, enfim. Mas em razão disso, eu acho que o único critério que eu acho mais conveniente de usar é sobre o perfil de cada um, né? Então, eu tenho aí uma vaga para uma procuradoria criminal, né? E a mim me parece que o doutor Amarildo, ele é mais talhado para essa procuradoria. Ele sempre exerceu o seu mistério ali na promotoria criminal. Muitas vezes respondeu designado, né, inclusive para a promotoria especializada criminal. Enfim, é um colega que tem experiência. Eu confesso que eu estava entre ele e a indicação aí que foi feito pelo corregedor, né, que foi o doutor Zé Antônio. Não obstante, é certo que o doutor Zé Antônio não haverá de atuar já agora, né? Ainda vai ficar aí na gestão durante 1 ano e meio, alguma coisa assim, e certamente abrirão novas vagas, ele poderá concorrer, enfim, e pegar uma outra promotoria, de procuradoria. De modo que, neste momento, pelo perfil do doutor Amarildo, pelo trabalho que ele já prestou ao Ministério Público na área criminal, é um especialista na área criminal. Eu acho que a Procuradoria, neste momento, criminal, cabe a fiveleta, cabe como uma luva ao doutor Amarildo, por isso eu voto. Obrigado, doutor Domingos. Agora, o doutor Marcelo Ferra, não? Sim. Bom, eu acho que, assim, tem 2 lados. Realmente, assim, eu acho que essa situação, o ideal, como eu já votei no colégio, seria que a gente optasse, tanto que eu fui um dos votos nesse sentido,
por, no caso da remoção, deixar o critério exclusivamente por antiguidade. Fui vencido nessa questão e fica essa situação realmente de dificuldade de analisar, especialmente nesses casos de rendimento da Procuradoria. Se fosse uma situação de normalidade, eu assim, seguiria a antiguidade, porque o fato de me falar que alguém deu, assim, 10 pareceres a mais que outro colega em determinado mês não me convence para uma avaliação de merecimento de forma global na carreira. Mas realmente o doutor... Então, se fosse uma situação de normalidade, uma disputa, o doutor Gerson teria chegado primeiro, teria uma vez, seria. Mas o doutor Hélio levou em consideração algum fato referente ao histórico institucional de função, que realmente, para mim, é mais relevante que falar que alguém deu 10 processos, 15 processos a mais no mês que o outro, que eu não sei eu não vou entrar em cada processo para ferir tempo, se em 2 dias, se a qualidade foi um pouco melhor, um pouco pior. Então, eu não faria uma matemática fria nesse sentido, e se na antiguidade. Assim, então, minha tendência, eu acho que o doutor Zé Antônio e o doutor Gerson são de concursos diferentes do doutor Amari. Eu tenho um curso... a questão, então acho que é disputa entre os dois, mas confesso que assim achei o fundamento da corregedoria nesse sentido relevante, que levou em consideração histórico e institucional. Então, eu vou acompanhar o doutor José, o voto da corregedoria nesse sentido. Obrigado, doutor Marcelo. Doutora Rosana, não? Depois da sequência, doutora Ana ou doutora Rosana? Ana Cristina. Doutora Ana Cristina, mas ela está? Sim, eu estou. Por favor. Eu vou acompanhar o Jacó, votando no Gerson, que é o mais antigo. Ele hoje está acumulando o GAECO ambiental sem prejuízo. Então, assim, ele já está na área criminal, né? E então eu voto no Gerson. Doutora Rosana. Som. Está sem áudio. Quando a gente está numa promotoria de substituição, é muito ruim. Porque você tem a sua equipe, você a todo momento está pensando, vou sair ou não vou sair, você está assim, o trabalho parece que ele não dá continuidade, que a todo momento você pensa que você vai mudar. Então, todas as pessoas que estão lá, os procuradores, que o sonho, e eu almejei isso, é você ter a sua procuradoria. Todos os colegas, os 3, né, nem aqui a gente vai levantar as qualificações deles, todos. O doutor Gerson, ele chegou primeiro, ele é remanescente de lista, ele está no GAE criminal, ele deseja também, almeja ser titularizado. Então, não vejo motivo para que ele não suba dessa vez, assim, mude e titularize na Procuradoria Criminal. Então, eu voto nele também. E eu acompanho o corregedor. A secretaria pode dizer o resultado? Sim, doutor. Por maioria, o doutor Gerson. Perfeito. Então, eu passo a presidência, declaro o doutor Gerson removido, e passo a presidência ao doutor José Antônio. Obrigado, doutor Scalopi. O pessoal da técnica pediu aqui, mais uma vez, quando não estiver usando o microfone, hoje está tendo um certo probleminha, mantenha o microfone fechado para não ter eco e dificultar aqui a nossa comunicação. Bem, então, dando sequência agora, nós temos o segundo JODOC final 97/2021, dígito 20, que trata de edital de remoção também, é o número 541/2021, para a primeira Promotoria de Justiça Civil de Paranatinga, critério merecimento. Passa a palavra ao nosso corregedor, doutor Hélio Fredolino.
Bom, colegas, aqui tem uma particularidade. Doutora Ana Paula está em Alto Garça, doutora Kelly Cristina está em Vila Rica. Eu vou votar na doutora Kelly Cristina Barreto como primeiro nome, e porque a doutora Kelly Cristina, ela foi titularizada em Jucimeira, respondia por Jucimeira e Dom Aquino, até que em 2020 foi extinguida as duas promotorias e, por ato do Procurador-Geral, com a concordância da Corregedoria, ela foi removida compulsoriamente para Vila Rica, não como um ato de pena, mas sim em benefício do trabalho. Ela foi removida para Vila Rica e lá permaneceu até agora, por um bom tempo sozinha em Vila Rica. Então, o primeiro nome que eu estou indicando é a doutora Kelly. Doutor Scalopi. Senhor presidente, eu conheço o trabalho da Ana Paula, da Kelly Cristina, conheço de perto, né, as demandas promovidas por eles. Eu vejo que são grandes contribuições ao Ministério Público no Mato Grosso. Gosto muito dessas duas pessoas com boas personalidades, um bom caráter, isso é fundamental. Mas eu vou acompanhar o corregedor por causa justamente do sacrifício feito pela doutora Kelly Cristina, que eu já tive oportunidade de homenagear, aceitando uma necessidade da corregedoria, se locomovendo para comarcas, inclusive, distintas, e outras atividades também. E acompanhei uma série de ações dela, e ela também esteve tendo assumido, inclusive, a Promotoria de Justiça e Bacia Hidrográfica. Portanto, acompanho o corregedor. Doutor Jacó. Eu também acompanho o corregedor, excelência. Eu vinha votando nas anteriores na doutora Ana Paula, para a composição de lista. Mas agora, nessa disputa entre as duas aqui, eu percebo que houve um sacrifício de trabalho maior para a doutora Kelly e também, naquelas informações prestadas pela corregedoria, nós podemos observar que a produtividade dela é um pouco superior. Então, eu acompanho a corregedoria, votando a doutora Kelly. Perfeito. Doutor Edmilson? Nós não temos nessa hipótese remanescente de lista, né? Eu voto a doutora Kelly também. Certo. Doutor Domingos? Também voto na doutora Kelly, porque realmente os dados que foram apresentados aqui para nós mostram uma produtividade maior e, como foi enfatizado pelo corregedor, ela sacrificou-se um bocado aí recentemente e merece ser agora reconhecido esse sacrifício, todo o esforço dela. Doutor Marcelo Ferro? Não, assim, não obstante, tenho por hábito normalmente prestigiar a antiguidade, como tendo em vista que tomaram posse, assim, tem o mesmo tempo de Ministério Público, e esse caso específico citado pelo corregedor, acho que merece realmente o reconhecimento, então eu vou acompanhar o voto da corregedoria. Doutora Ana Bardusco? Doutor Flávio não vai votar? Oh, desculpe, doutor Flávio. Pô, Flávio, é que você não votou no passado, eu tô já... Não se preocupe, tudo tranquilo, tudo bem. Não, eu acompanho também pelos argumentos expostos pelos colegas que me antecederam, a doutora Kelly, seguindo a orientação da corregedoria. Muito bem. Agora a doutora Ana. Eu acompanho a corregedoria também, na Kelly. Doutora Rosana. Também, doutora Kelly. Bem, fechou o primeiro nome. Bem, os outros candidatos aqui desistiram, né? O doutor Guilherme, doutora Anísia, doutor Samuel. O senhor não votou, doutor José Antônio? Sim, doutora Kelly também. Obrigado. Também pelos motivos da corregedoria. Então, aqui, na verdade, a disputa está entre a doutora Kelly e a doutora Ana. E aí o outro nome é só o dela, que não há outros, todos de acordo da doutora Ana fazer parte da lista, né? Sim. De acordo? Bem, Perfeito. Então, agora, para objetivar, doutor Hélio, quem que o senhor indica para efetivar aí a remoção? Pelos fatos que eu já expus, eu estou votando na doutora Kelly,
até porque tem uma produtividade também bem razoavelmente maior. E levando em consideração o fato dela ter sido removida compulsoriamente a bem do serviço público, uma comarca, a comarca mais distante que nós temos da capital. Obrigado, doutor. Doutor Scalopi? Eu também quero acrescentar que, com a ida da doutora Kelly para Paranatinga, ela assumirá necessariamente, com muita vontade, como sempre teve, também a Promotoria de Justiça de Bacia Hidrográfica sediada aí, que está, nesse momento, faltando para 2 projetos, inclusive uma ação criminal bem grande, a presença de um promotor efetivo. Então, fico feliz da vinda dela também, que já tem experiência com essas atividades. Por isso, eu escolho a doutora Kelly. Perfeito. Doutor Jacó? Também, excelência, pelos motivos já expostos, eu fico com a escolha da doutora Kelly. Doutor Edmilson? Kelly, pelos motivos já se mencionaram. Doutor Domingos? Eu também voto na doutora Kelly pelas razões que eu já expus inicialmente. Doutor Flávio? Doutora Kelly. Doutor Marcelo Ferra? Acompanho. Doutora Ana Bardusco? Também acompanho a corregedoria na Kelly. Doutora Rosana? Acompanha a corregedoria. Doutora Kelly. Eu também acompanho a corregedoria, pelos motivos já expostos. Então, está removida por merecimento para a primeira Promotoria de Justiça Civil de Paranatinga, a doutora Kelly Cristina Barreto dos Santos. O GEDOC 98 do edital 542 de remoção para Vila Rica não houve inscritos. O outro GEDOC, o 99, que é do edital 543 para Porto Alegre do Norte, também não houve inscritos. O GEDOC 100 2021, que é também para a primeira Promotoria de Justiça de Ribeirão Cascaleira, também não houve inscritos. Essa aqui agora houve. O GEDOC 101 2021, edital 545 2021, para a primeira Promotoria de Justiça Civil de Colíder, critério merecimento. Temos aqui inscritos, vários. Passo a palavra ao nosso corregedor, doutor Hélio Fredolino. Bom, aqui nós não temos também o remanescente, porquanto as colegas que seriam remanescentes, não se inscreveram na anterior, que seria ali para Paranatinga. Então, aqui o meu primeiro voto vai ser para a doutora Graziela Salina Ferrari, até por ser ela de uma quinta parte anterior. Uma quinta parte anterior, aliás. Mais alguma coisa, doutor Hélio? Posso já... Pode. Doutor Scalopi? Acompanhe o corregedor. Doutor Jacó? Também, ela é de uma quinta parte anterior. Eu fico com a escolha da doutora Graziela. Doutor Paulo não está. Doutor Edmilson? Graziela. Doutor Domingos? Também voto pelas razões aí apresentadas pelo corregedor, voto na Graziele, perdão. Perfeito. Doutor Marcelo Ferra? Acompanha a corregedoria. Doutora Ana Bardusco? Flávio? Aliás, Flávio, é que na hora eu tirei os números. Doutor Flávio, desculpe. Tá tranquilo, não tem problema. Também acompanha a corregedoria. Doutora Ana Bardusco? Também acompanho a corregedoria. Doutora Rosana? Também. Doutora Graziela, que é da quinta parte. Também acompanho da mesma forma, então o primeiro nome já está aqui escolhido, doutora Graziela. Próximo nome, doutor Hélio? Segundo nome, eu vou votar a doutora Fernanda Albertão, até porque ela já figurou 3 vezes na lista. Então não vejo motivo nenhum para retirá-la da lista novamente. Então estou votando com o segundo nome, a doutora Fernanda Albertão. Doutor Scalopi? Acompanhe o corregedor. Doutor Jacó? Eu vou seguir a ordem aqui, vou botar a doutora Luane. Ela tem uma produtividade um pouco maior, pelas informações prestadas pela corregedoria. Então, eu vou seguir a ordem aqui, eu vou botar a doutora Luane. A Fernanda tem a produtividade um pouco maior, não tem? Tem, mas enfim...
Não houve nenhum esclarecimento nesse sentido. Doutor Edmilson? Fernanda Berton. Fernanda. Doutor Domingos? Vou votar na doutora Fernanda também. Doutor Flávio Fachoni? Flávio? Sou eu? Sim, agora cortou, desculpa. Na doutora Fernanda também, acompanha a corredoria, Sérgio. Certo. Doutor Marcelo Ferra? De qualquer modo, assim, eu seguiria a lista doutora Luane e doutora Fernanda, mas como estamos votando pelo segundo nome, eu vou acompanhar o voto do doutor Jacó, considerando que a doutora Luane é mais antiga e tem um pouco mais de tempo de Ministério Público que a doutora Fernanda, apesar do mesmo concurso, tem quase um ano a mais de Ministério Público. Então, vou acompanhar o doutor Jacó, embora a doutora Fernanda, se não entrar nessa rodada, seria o meu voto na próxima. Perfeito. Doutora Ana Bardusco? Eu vou acompanhar o Jacó e o Marcelo, Luana. Bem. Doutora Rosana? Eu também, eu voto na doutora Luane, nesse momento agora, para integrar a lista. Excelência, por favor, eu estou checando aqui, eu vou mudar o meu voto também, porque eu percebo que a doutora Luana tem uma produtividade realmente maior. Né? E de modo que eu vou votar nela. E, senhor presidente, eu quero reformar meu voto e acompanhar o doutor Jacó. Perfeito. Eu só quero o seguinte, a menos que eu esteja, que tenham me passado equivocado, mas no caso da doutora Fernanda, nós a colocamos aqui. O que eu faço? Como ela teve de licença maternidade, o que a gente faz? Divide pelo o quanto, que no caso ali seria 1.352, por 18 e multiplica por 24. Daí a produtividade dela é 1.545. Acho que isso deve ter registrado. Pelo menos eu quero deixar claro isso, para que ela não seja prejudicada por quanto do quantitativo. Porque é sempre feito assim. Foi a única forma que eu encontrei na corregedoria de equiparar, para que aquela que saia de licença maternidade não sofra o interregno dos 6 meses que fica. Então, na verdade, ela tem uma produtividade um pouco maior, sim, do que a Luane. Eu também voto na doutora Fernanda, já que o critério é merecimento, apesar de ser um pouco mais nova de concurso, de tomar posse, porque já esteve em Colniza, hoje está em Porto Alegre do Norte, e fazendo essa comparação com a doutora Luane, ela esteve já em 2 comarcas de difícil provimento. Então, nesse sentido, eu voto na doutora Fernanda. Como ficou, Érica? Por maioria, a doutora Luane. Luane, perfeito. Vamos para o terceiro nome agora. Doutor Hélio, quem o senhor indica? Bom, se o segundo nome foi a doutora Luane, terceiro eu estou votando a doutora Fernanda, novamente. Perfeito. Doutor Scalope? Doutora Luane. Fernanda agora. Luane já foi. Agora sim, doutora Fernanda, nome. Perdão. Fernanda, ok. Doutor Jacó? Com toda a consideração que eu tenho pela doutora Fernanda e o reconhecimento pelo trabalho dela, como bem exposto aí pelo doutor Hélio, eu vou votar no doutor Arthur. A diferença de produtividade é muito grande, ele também tem se sacrificado, acumulado funções, e pelas informações prestadas pela corregedoria, a produtividade dele é bem superior. Então, eu voto no doutor Arthur, como já vinha votando anteriormente em outros concursos. Perfeito. Doutor Edmilson? Doutora Fernanda. Doutor Domingos Sávio? Vou votar a doutora Fernanda também, doutor, acompanhar a corregedoria. Certo. Desculpe ter cortado sua fala. Doutor Flávio Fachoni? Doutora Fernanda. Doutor Marcelo Ferra? Acompanha a corregedoria, doutora Fernanda. Doutora Ana Bardusco? O Arthur. Arthur. Doutora Rosana?
Olha, até querendo dizer assim, o meu voto anterior na doutora Luane também, que foi uma coisa interessante, que não foi só pela questão da produtividade, porque também ela tem um mestrado e tudo mais. E eu também vou ser coerente. Nas outras votações, eu sempre vi a produtividade do doutor Arthur, que realmente ele também tem muito sacrifício, ele também passou por várias comarcas, e o trabalho dele aqui, comparativo com os demais, realmente sobressai. Eu voto no doutor Arthur. Perfeito. Eu voto na doutora Fernanda pelos motivos já expostos anteriormente. Como ficou, Érica? Por maioria, a doutora Fernanda. Perfeito. Doutor Hélio, quem o senhor indica para efetivamente ter a remoção? Bom, levando em consideração o que sempre foi obedecido, essa ordem, como a doutora Graziella é de uma quarta parte, enquanto as outras duas são da quinta parte, então não estou votando a doutora Graziella. Certo. Doutor Scalopi? Eu voto na doutora Graziella Salina Ferrari, por estar numa quinta parte anterior, mas também pelo trabalho dela, que conheço há bastante tempo e folgo em saber que ela vai fazer um bom trabalho na Promotoria Civil de Colíder. Doutor Jacó. Graziella. Perfeito. Doutor Jacó. Também acompanho a corregedoria, voto na doutora Graziella. Doutor Edmilson. Graziella. Doutor Domingos. Eu também voto na doutora Graziella, e acompanhando a corregedoria. Doutor Flávio. Doutora Graziella. Certo. Doutor Marcelo Ferra. Também acompanha a corregedoria. Doutora Ana Bardusco. Também acompanha a corregedoria. Doutora Rosana. Acompanha a corregedoria, doutora Graziella. Eu também acompanho, então, por merecimento, está removida para a primeira Promotoria de Justiça Civil de Colíder, critério merecimento, doutora Graziella Salina Ferrari. Vamos aqui para o próximo GEDOC. Temos aqui um edital de remoção, o GEDOC é o 102/2021, edital de remoção, número 546/2021, para a primeira Promotoria de Justiça de Itapurá. O critério é a antiguidade. Com a palavra, o doutor Hélio. Bom, aqui a mais antiga, a doutora Ana Paula Silveira, parente, e tudo já foi discutido, as prerrogativas dela, o trabalho desenvolvido por ela, e não tem nada que impeça a sua remoção por antiguidade. Então, estou votando nela. Bem, por Estamos de acordo. De acordo. Todos de acordo. Claro, observando ainda os méritos da doutora Ana Paula. Então, todos de acordo, por critério de antiguidade, está removida para a primeira Promotoria de Justiça de Itapurá a doutora Ana Paula Silveira, parente. Muito bem. Passamos agora para o GEDOC 3522. Aqui trata-se da substituição do promotor Joelso Campos Maciel pelo doutor Adriano Roberto Alves para o GAECO Ambiental. Diante do afastamento do doutor Joelson para frequentar um curso de doutorado, e o doutor Gerson Barbosa, dirigente operacional do GAECO Ambiental, requereu a sua substituição na composição daquela unidade do GAECO. Eu designei por meio de portaria o doutor Adriano Roberto Alves para integrar o GAECO no intuito de atuar em substituição do doutor Joelso, já que vai ficar afastado para o seu curso de doutorado. E, por quais motivos? O doutor Adriano já estava no GAECO de Rondonópolis, né? Então ele já tem essa experiência durante esse período e também aceitou, sabemos que no ambiental, quem está ali não está com prejuízo de suas funções. Então, nesse sentido, que eu indiquei o nome do doutor Adriano para fazer as funções, né? Diante do afastamento do doutor Joelso. Então, é nesse sentido a proposta. Doutor Adriano está atuando em qual promotoria agora, doutor? Ele está vindo para Várzea Grande para atuar naquela família. Na nova promotoria. Não, acho que não é família, de Maria da Penha, né? Maria da Penha. Isso. É violência doméstica. Violência doméstica.
E como ficaria a promotoria de Rondonópolis? Ele vai ser substituído lá, então? Ainda não tem o nome? O doutor Turim está já lá, ainda está faltando a doutora Luciana chegar lá, porque ela também está em licença maternidade, e já está tendo lá uma negociação entre os colegas para termos um nome. Na próxima reunião, provavelmente, já teremos. Tá bom, obrigado. Todos de acordo? De acordo. Sim. Muito bem. Vamos para o próximo SIMP. Aqui agora os 3035, 2021. Nós temos um embargo de declaração e exceção de suspeição. Esse embargos a respeito do o colega promotor Milton Merquiades, que oficia na 6ª Promotoria Criminal de Cuiabá, a relatoria do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho. Dr. Marcelo? Bom, eu disponibilizei o voto a todos. Resumidamente, aquela questão que a gente não conheceu aqui, porque estava alegando suspeição de promotor de justiça na atuação dele no inquérito policial, que nós entendemos que aquele artigo da lei que fala que é de atribuição do Conselho aferir exceção de suspeição contra membro do Ministério Público deveria ser interpretado nos casos que o principal é de atribuição do Conselho, ou seja, tocando os inquéritos civis, as notícias de fato. Então, a gente não conheceu, por se tratava de uma matéria penal. A recipiente, ela alega que ela em nenhum momento falou que era matéria penal. Mas essa matéria que ela alegou é interpretativo dela, não é que houve alguma omissão, contradição. É uma interpretação dela que, ao meu ver, não justifica a via do embargo de declaração. Eu disponibilizei o voto para todos e eu estou rejeitando os embargos de declaração. Algum mais esclarecimento? Alguém deseja se manifestar? Eu li, pelo menos, e estou de acordo. Eu acho que esse caminho. Eu também estou de acordo. Eu também estou de acordo. De acordo. O voto vem antecipadamente também, eu estou de acordo. De acordo. Estão todos de acordo nos termos do posicionamento do relator, doutor Marcelo Ferra? Não está decidido por unanimidade pelo essa suspeição. Muito bem. Vamos lá. O próximo GEDOC que nós temos aqui é o final 6212/2020. O resumo é a alteração do regulamento do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público para permitir provas de certo ou errado. Isso tendo em vista que o Conselho Nacional do Ministério Público, na Resolução 219 de 2020, modificou o Regulamento Geral dos Concursos de Ingresso na Carreira do Ministério Público Brasileiro e passou a considerar possível agora a adoção do tipo de prova certo e errado na primeira fase do certame. Então, simplesmente, nós estamos adequando aqui o nosso regulamento para seguir a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Zé Antônio. É uma opção exclusiva, né? Pode continuar também com aquelas outras. Sim, claro, exato. Sim, eu também não estou de prova certo ou errado, mas como é só uma possibilidade, daí o Conselho define no caso concreto, quando for ter a prova, não me oponho. Como, doutor Marcelo? A resolução só abre uma possibilidade a mais. Lógico, quando a gente for fazer nosso concurso, o Conselho vai definir. Eu não gosto de certo ou errado, mas na hora, se eu estiver no Conselho, eu voto para o regulamento ser múltipla escolha tradicional. Mas, pelo que eu entendi, só está abrindo uma possibilidade de ser desse jeito. É apenas mais uma opção só. O senhor está no mudo, doutor Scalopi. Doutor Scalopi, o senhor precisa ativar o microfone. Porque era o meu que estava dando eco mesmo com relação à fala do doutor Hélio. O DT tinha razão. Eu só quero mencionar que eu conheço vários trabalhos pedagógicos de especialistas contra essa opção.
E demonstro, porque isso era uma coisa antiga que foi excluída, digamos assim, do imaginário didático, pedagógico brasileiro, como em oposição a ele. E ele não tem mais nenhuma seleção em prova também. Mas, como o doutor Marcelo disse, como o senhor disse que o Conselho Nacional incluiu isso, e o doutor Marcelo Ferra está lembrando que nós podemos, em comissão, não eu, mas a comissão reunida ao fazer essa opção, eu ia até pedir vista para fazer um fundamento em contrário, mas eu acho que esse comentário deve ser feito na oportunidade da comissão pela escolha dela. Então, eu voto. Eu acompanho. Está definido pelo Conselho, eu acompanho como opção. Doutor Zé Antônio, eu queria saber duas coisas. Primeiro, trata-se de uma recomendação do Conselho Superior do Conselho Nacional? É recomendação? Como é que é? Qual que é, digamos assim, o fator assim, vinculante dessa iniciativa do Conselho Nacional? É uma resolução do ingresso que foi feito e passou a ser possível. Quer dizer, não está dizendo que é obrigatório. E a gente está fazendo essa adequação por respeito ao Conselho Nacional e trazendo essa hipótese. Agora, como foi colocado pelo doutor Marcelo Ferro, na hora de fazer o edital e da discussão da prova, com a empresa ou com a instituição de ensino, melhor dizendo, for fazer o concurso, naturalmente que a comissão do concurso vai dar o norte daquilo que se busque. Por exemplo, não vamos pedir ali um concurso que tenha direito naval, né? Ou coisas do tipo. E, naturalmente, também nas questões que seja dada a opção nossa maior desse número, ou seja, totalmente feito, não com certo ou errado. É só uma adequação. Eu vejo assim, eu penso assim, eu também, pelas razões aí, o doutor Scaloppi foi muito bem, como de regra, né, nas colocações dele, que é alguma coisa que está fora de cogitação, até em termos de ensino básico, né? Se pergunta certo ou errado, resposta certo ou errado, e aí nós vamos colocar isso em concurso público para promotor de justiça. A mim me parece um absurdo. E ainda que as razões, considerando as razões do Dr. Marcelo, né, no sentido de que a gente pode lá na frente não permitir, quando, por ocasião do concurso, eu não sei se lá na frente eu vou estar vivo ou se eu estarei compondo este conselho, certo? Então, eu quero já impedir, eu quero já manifestar aqui a minha repulsa, a minha rejeição à proposta, para não incluir, para nem sequer ser debatido ou cogitado no futuro, né, a possibilidade da inclusão desse tipo de pergunta. Então, meu voto é pelo não acatamento aí da proposta da Tavênia. Interessante. Perfeito. Eu não sei se eu vou trazer, Domingo, já foi inverso de você. Eu sou terminantemente contra a prova de certo e errado. Sim. Só que como há essa possibilidade, eu estando ou não no conselho, quem tiver pode modificar a resolução. Pois mas eu quero ter... A resolução está falando que pode ser de um jeito ou de outro, para mim é indiferente, porque mesmo se eu não tiver, quem tiver muda. Doutor Marcelo, mas o doutor Domingos acaba de me convencer... Eu quero ter a oportunidade. Eu não vou mais fazer parte de comissão. Eu quero deixar meu registro. Eu quero deixar meu registro de oposição. Então, eu voto contrário. Eu vou votar contrário também. Eu acho absurdo vamos isso. Lá, doutor 50% vota contrário. Doutor Jacó. Eu quero ter oportunidade. Eu estou tendo, quero só registrar que eu quero manifestar a minha oportunidade. Eu não quero perder a oportunidade agora de obstar isso. Agora, se no futuro quiserem fazer o que quer, marcar com X, sim ou não, aí é o problema de quem vai me suceder. Entendeu? Perfeito. Doutor Jacó. Então, como era só mais uma opção, eu tinha votado favorável. Eu não vejo por quê. Mas agora, diante da fala do doutor Domingos Sávio e do doutor Scaloppi, dos colegas aí, então eu vou votar também contra essa opção. Doutor Hélio? Eu voto favorável porque eu não vejo razão nenhuma, por exemplo, de o que vai prejudicar se você no universo, normalmente de 100 questões, você colocar 10 ou não colocar... Sabe-se lá, né? Você vai ter apenas mais uma opção. Não tem nada que vá dificultar.
Então, voto favorável. Doutor Edmilson. Na verdade, me parece que está um equívoco nessa resolução do Conselho Nacional, que aplica uma medida extremamente reducionista no que a gente chama de prova objetiva. A prova objetiva não se resume a certo ou errado. E Scalope, Jacó, eu sabemos que com o tempo nós fomos evoluindo para chegar num modelo de prova que contemplasse um pouco mais essa realidade. Então, eu achei um absurdo o posicionamento reducionista do Conselho em resumir uma seleção preliminar em certo ou errado. Nem para estagiário a gente tem aplicado isso aqui. Perfeito. Então, eu sou terminantemente contra. Acho que não tem sentido essa resolução. Acho que nós não devemos seguir essa orientação do Conselho Nacional. Aliás, o Conselho Nacional mete o bico quando não é chamado, e muitas vezes de forma absurda, né? Então, eu acho que a gente tem autonomia, o Estado tem, os órgãos colegiados estão aqui para isso, para referendar, e volto a insistir, nós demoramos muito para chegar no ponto que a gente tem hoje de um modelo de resolução para a prova, e, claro, depois cada concurso é estabelecido sobre critérios diferenciados. Eu defendo a evolução disso aí, exatamente no sentido contrário, e nessa aplicação reducionista que está sendo colocada. Contra. Perfeito, doutor Edmilson. Doutor Domingos, Eu já votei. Sim, perfeito, foi o voto. Contrário. É contrário. Doutor Marcelo Ferra. Eu já falei, assim, eu assim, sou contra a prova de certo ou errado, mas eu não tenho nada contra, assim, se quiser, na resolução, falar que na época pode ser uma das opções avaliadas para quem tiver, na verdade, no Conselho, né? Porque o regulamento do Conselho, regulamento quem vota é o Conselho, não a comissão, mas acho que também, se o colegiado quiser rejeitar, não tem problema, porque não é uma norma. O Conselho Nacional, o que você não pode é contrariar a resolução. O Conselho está falando que pode de duas formas. Se o Ministério Público de Mato Grosso quiser fechar, falar que aqui é de uma só, não há nenhuma contrariedade à resolução. O que você não poderia é você querer ir em sentido contrário, usar uma forma diferente dessas duas. Isso daí não é questão de autonomia, se quer a autonomia dentro dentro do critério de um dos estabelecidos. Acho que deve ter sido aprovado deve ter sido algum estado, talvez, que solicitou alguma coisa que adota a CESP. A única prova que eu vi de certo e errado é uma prova que eu não gosto, que é a prova da CESP. Eu nunca gostei do estilo de prova deles, mas isso é uma consideração pessoal. Assim, não gostei do concurso que eles fizeram aqui no Ministério Público, do tipo de questão, do tipo de abordagem que eles fizeram. Como, assim, é aquela coisa também, eu tenho minhas queixas da Carlos Chagas também no passado, isso daí é um negócio, mas não vejo, assim, nenhum problema em acolher a proposta da administração, que só está estabelecendo possibilidades. Mas, no caso concreto, se eu tiver no Conselho, no regulamento, eu jamais votaria por uma prova de certo ou errado. Eu não gosto do estilo, acho que dá mais confusão. Eu sempre penso no trabalho pós, acho que fica mais dúbio. Já quando é múltipla escolha, às vezes você já se depara com algumas questões que gera um grau de dificuldade. O certo ou errado eu acho ainda que é mais arriscado ainda. Então, mas nesse caso, como é uma proposta da administração tão somente de deixar as duas opções, não me oponho à proposta. Doutora Bardusco. Eu rejeito a proposta. Perfeito. Doutora Rosana. Também rejeito. Eu mantenho a proposta, né? Doutor Flávio. Desculpe, doutor Flávio, de novo aqui. Não, já votou. Eu tinha falado logo após o doutor Domingos. Sim, mas eu fiz nominalmente. Perfeito. Desculpe. Tá contra a proposta. Certo. Bem, eu voto favorável à proposta que tinha feito, e só lembrando, né, que hoje, nos concursos de nível superior, a CESP e o UNB têm feito certo ou errado. Mas está rejeitada, então, a proposta da indicação do Conselho Nacional. Perfeito. Senhor presidente, eu não queria influenciar, mas devo dizer o seguinte: eu fiquei muitos anos, hoje eu posso dizer, e era uma situação discretíssima, encarregado na Universidade Federal de Mato Grosso dos concursos, de formar os grupos
para provas da área de direito, para todos os concursos que tinha na época e a SEV comandava. E eu posso dizer para o senhor e para todos aqui que o certo e errado é uma facilidade para quem vai fazer a pergunta. Então, eu acho que isso é uma pressão dessas instituições que vendem esses concursos, especialmente as particulares, de facilitar a produção de questões. Porque quando você faz uma múltipla alternativa, se tiver 100 questões, com uma assertiva e 4 respostas com 5, você tem 500 quesitos, 500 assertivas. E quando você faz certo e errado, é muito menor. Então, eu acho que tem aí uma defesa da facilidade do concurso, como se fosse uma seleção de massa, assim. 50%, como diz o Flávio, e vai eliminando por eliminar e não exige da qualidade da pessoa, e eu concordo com gênero, número e grau com a fala do doutor Edmilson. Só queria mencionar isso. Isso é uma influência de alguém no Conselho Nacional que tem uma outra visão atrasada sobre isso. Perfeito, doutor Scalop. Bem, está registrado, foi registrado o acatamento dessa posicionamento do Conselho Nacional do Ministério Público para poder ter essa opção. Muito bem. Bem, agora vamos para os processos restantes, extrajudiciais. Vamos lá, começando com o doutor Scalop, que tem 24 processos. O senhor está com a palavra, doutor Scalop. Sem destaque, senhor presidente, e pela homologação. Perfeito. Todos de acordo com as homologações? De acordo. De acordo. De acordo. Então, doutor Scalop, estão todos homologados conforme o seu posicionamento como relator. Doutor Jacó, o senhor tem 41 processos. Então, os meus também são 41 processos e eu não fiz nenhum destaque, assim, não tem nenhum caso mais relevante. Eles foram todos disponibilizados aos conselheiros, né? E eu estou homologando todos. Muito bem. Todos de acordo também com o posicionamento? Estou de acordo. De acordo. De acordo. Bem, solicito, sempre lembrando, para colocar o microfone no mudo diante da microfonia que está dando hoje. Doutor Paulo Prado está de férias, já justificado, né? Próximo é o doutor Edmilson, que tem 26 processos. Então, senhor presidente, eu tenho 3 processos destacados, hein? O resto eu estou homologando todos. Desses 3, 2 são aquele declínio de atribuição para o Ministério Federal, não trazem maiores repercussões, aliás, posicionamento já adotado no Conselho, mas tem um que é um acordo de não persecução civil que eu queria pedir para a Érica. Parece que o promotor grafou de sigilo. Eu acho que teria, para expor para os demais, a gente teria que ter tirado o ar para falar sobre o sigilo, para falar sobre o acordo. Certo, então... sigiloso. Bem, como temos sigilo, então eu peço que só mantenha a gravação e cesse a transmissão provisoriamente. E assim que tiver a transmissão cessada provisoriamente, a gente vem para esse caso que está marcado com sigilo.